Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Aqui fala a Grazi para quem está aqui pela primeira vez. Hoje, voltando com o tema do Office e hoje mais especial sobre o Excel, porque sobre o Office temos aqui algumas playlists da Microsoft Office, Excel e PowerPoint. Hoje vamos falar de coisas muito básicas, que são, por exemplo, a função da média. Nós já vimos dos primeiros vídeos sobre a função da soma, que também é muito simples, a média também é extremamente simples, mas hoje o foco, além de ser a média, eu vou simplesmente fazer aqui na primeira célula da segunda tabela, eu vou fazer novamente a soma, que é uma coisa muito básica, só para mostrar a diferença da média, e também nós vamos ver o máximo e o mínimo. São todas coisas muito simples. O vídeo vai ficar muito não só simples, mas vai ficar bem menor do que os outros que normalmente nós temos. Então aqui, como vocês podem ver aqui nessa tabelinha que eu fiz com alguns valores bastante básicos, tem aqui o total de vendas. Então, como é o total, então nesse caso é a soma, né? Para quem não viu os vídeos anteriores, eu só vou mostrar aqui que no último guiazinho na parte ver, para quem não tiver essa parte aqui e não souber como colocar, é só vir aqui e colocar barra de fórmulas, que aí a barra de fórmulas vai ficar mostrada aqui. Normalmente na parte da base, e aqui também vocês podem tirar, colocar cabeçado, inserir grelhas, também ensinei noutros vídeos. Nesse caso, não somente aqui na parte de ver e colocar a visualização das fórmulas, mas aqui na parte do primeiro guiozinho básico, tem sempre aqui que é o que nós vamos ficar usando, porque como são coisas simples, aqui é o suficiente. Quando é coisas assim um pouquinho diferente, nós vamos então aqui nessa parte ou simplesmente colocar manualmente, como eu fiz no último vídeo, se vocês verificarem. Quem quiser ver as outras videoaulas, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, né, do vídeo. E aí vocês, na setinha do lado direito, vocês clicam nela quando vai para baixo, então aí na parte da descrição do vídeo vocês vão ver. E aí vocês veem as aulas anteriores. Eu já expliquei sobre a soma, as partes básicas que eu mostrei agora. E outras coisas para quem tiver na parte básica do Excel, dê uma olhadinha, porque o último vídeo foi uma coisinha que dá para iniciantes e avançados, que foi falando do máximo sen e o mínimo sen. Foi uma coisinha um pouquinho mais complicada, mas não é tão complicada. Agora, em relação à média, que é uma coisa básica, vamos fazer então aqui a soma de todos esses totais aqui desses produtos, né? Então, nós clicamos aqui, ou aqui, ou aqui. Nesse caso, como é uma coisa básica, como eu falei no primeiro guiazinha, base tem aqui todos as partes básicas das funções que nós hoje utilizamos. Eu vou clicar aqui no soma, que seria a mesma coisa de colocar igual soma se o Office estiver em português, né? Porque aí depende do idioma. E aí eu vou clicar aqui na primeira célula que eu quero fazer a soma e vou arrastar, simplesmente clicar do lado esquerdo do mouse, do rato, e arrastar o rato sem soltar até a última célula que você quer obter o total. Depois disso, e como vocês podem verificar aqui, simplesmente é a soma do primeiro até o número que você quer, se for o caso de querer fazer manualmente, né? Então, ali está a célula E, que é a nossa coluna E. Eu tirei aqui a visualização, mas isso eu posso colocar para vocês verem. Então, vai do E6, que é a linha 6, 2.E9. E aí tem, então, o valor total. Eu vou colocar aqui as grelhas e as linhas só para ficar mais fácil da percepção. Como vocês podem ver, como eu falei, coluna E, da linha 6 até a linha 9, que foi o que nós fizemos então aqui da soma. Então, a soma é simplesmente para vocês verem aqui esse valor, é a soma total. Agora, a média. Eu vou fazer a média e vou explicar matematicamente o que é uma média, para quem ainda não tiver muita noção. É básico, sim, mas não é obrigatório que as pessoas entendam o que é uma média, né? Então, vou clicar novamente aqui na parte onde eu cliquei para buscar a soma, e aqui tem a função da média.
Quando nós clicamos em cima, que seria a mesma coisa que manualmente colocar o igual e média sempre com os acentos das funções, então aqui ele, como vocês viram na célula anterior, ele assume uma célula qualquer. E agora aqui nós vamos fazer a mesma coisa, buscar a média de que nós queremos, são dos mesmos dados, desses dados totais. Ou seja, da célula que vai da coluna E, linha 6, até a coluna E também, linha 9. A média, quando nós queremos fazer a média de um determinado dado, então a média é a soma de todos esses dados, ou seja, aqui tem essas linhas, ou seja, todos esses valores, o total daqueles produtos que estão ali na coluna B, né? Então, ou seja, nós temos todos esses produtos. Nós queremos saber a média que foi vendida, por exemplo, ou que existe em estoque, etc. Não importa a média total do que foi vendido ou que ainda tem, do café, do arroz, feijão, macarrão, açúcar, etc. Então, quando nós fazemos a média, ele busca o valor total, todos esses valores aqui, o 90, o 120, 48 e 15, e divide pelo número de produtos que tem aqui. Tem 4 produtos, aqui tem 4 linhas. Então, simplesmente vai somar todos esses valores e dividir e vai então obter a média. Se vocês pegarem uma calculadora e somar todos esses números e dividir por 4, que é o número de produtos ou de linha nesse caso, vai obter a média. Vamos supor que vocês têm uma planilha com cerca de 3.000 produtos ali numa empresa, seja de pequeno ou médio porte, porque se for de grande porte, obviamente vai ser, né, bem mais. Então aí vocês simplesmente não vão precisar ficar aqui arrastando, é só clicar aqui na coluna que ele vai buscar todos os valores, então dividir pelo número de linhas lá. Então, o nosso foco, como eu falei, era mesmo aqui na média, ou seja, pega todos os valores e divide pelo número que tem ali para obter a média. E aqui vamos fazer só o máximo, que é a mesma coisa, clicando aqui, vamos buscar o máximo, e aí ele vai dizer qual é o máximo, ou seja, qual é o valor máximo que tem aqui, como vocês podem verificar, é o 120. E aqui no valor mínimo também no mesmo lugar, e a gente vai buscar aqui e vamos obter o valor mínimo. No tutorial anterior eu falo sobre o máximo e o mínimo porque foi explicado sobre o máximo SES e o mínimo SES, que por mais que seja um pouquinho mais complicado, foi só na última aula, só para explicar sobre o máximo daquelas determinadas informações que estávamos utilizando. Agora aqui, nós temos então o total de vendas, a média, o máximo e o mínimo, e vamos supor que vocês quisessem então saber qual é o código desse produto ou alguma outra informação não interessa desse produto. Então vocês querem inserir uma informação qualquer para saber, porque aqui nós não temos o código. Então simplesmente pode clicar aqui na coluna. Eu gosto de deixar sempre aqui uma vaga, mas nem todas as pessoas fazem isso, é só para uma questão de design, eu acho mais bonito. Então, clicando aqui na coluna, ou seja, colocando o rato em cima da coluna e não das células, então você clica do lado esquerdo do mouse. E aí, do lado direito, vai em inserir. E quando inserir, vai aparecer então uma nova coluna. E aqui nesse caso, nós vamos inserir aqui, no caso, o código. E para não termos que fazer todas as formatações, nós podemos simplesmente clicar aqui em uma célula que já existe uma formatação, a gente vai aqui em pincel de formatação e depois clica aqui que a formatação já passa para ali, como vocês podem ver. Da mesma maneira aqui, como vocês podem ver que aqui também tem uma formatação, a gente pode fazer a mesma coisa e nesse caso a formatação vai passar para aqui, eu cliquei só numa célula. Ainda para explicar, quem não tem o Office instalado no computador, e vocês, se tiverem visto a aula passada, eu utilizei o Office Online
porque o máximo acesso e o mínimo acesso são funções que ainda não existia nesse Office que eu estou usando aqui mais antigo, por causa do idioma. Então, eu vou mostrar para você somente que aqui também tem as mesmas coisas. Eu estou aqui agora no Office Online, que é o mais recente que tem da Microsoft, que é o 365, que as grandes empresas estão usando. Aqui vocês podem verificar que o pincel de formatação também está aqui. Então, se vocês clicarem e clicar no pincel, ele vai passar também para a célula da mesma forma que nós fizemos no Office instalado no computador. Então, simplesmente porque o Office Online, se você não tiver uma boa internet, aquilo acaba bloqueando. Eu uso mais esse, só uso o outro quando realmente não tem aqui alguma coisa que eu queira explicar. Então, aqui, a única coisa que nós vamos fazer é inserir qual é o nome da coluna, né? Nesse caso, como nós queremos o código do produto, então, nós vamos inserir o nome da coluna e aqui nós vamos inserir qual é o código. Aí vocês escolhem qual é o código do produto que vocês têm e insere, ou se vocês já têm um dado vindo de outro ficheiro, né? Vamos supor que vocês receberam um ficheiro com os dados do produto ou simplesmente já tem. Isso foi só para vocês verem que nós conseguimos fazer a formatação usando o pincel. E nesse caso aqui, nós podemos fazer a mesma coisa. Eu aqui, como uni as células, eu vou, nesse caso aqui, fazer a junção para ela vir para cá para ficar com o mesmo design. Nós vamos na parte de união das células, né? Ou seja, clica em cima, desaparece, e quando clica novamente, ele volta a aparecer. E aí já apareceu com a nossa coluna B que nós criamos anteriormente. Então, aqui sempre a união das células para ficar com esse design. Então, nesse vídeo, como eu tinha dito, era um vídeo mais curtozinho que as aulas que eu costumo fazer e era simplesmente para mostrar em questão da média, quem ainda não souber fazer, porque na calculadora normal isso levaria imenso tempo se fosse vários números, e a nossa ideia de usar as planilhas Excel é justamente para facilitar a nossa vida na matemática e não precisar ficar usando calculadora, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, dê o teu joinha aí, essa mãozinha aí para cima para algumas pessoas que não sabem o que é o joinha e dá o like. Nosso engajamento aqui é muito importante para que o canal continue a crescer e também que você se inscreva no canal, porque o algoritmo do YouTube, ele reconhece esse engajamento como bom, que os vídeos são bons, e então eles mostram para mais pessoas. E dessa maneira, então, o YouTube nos ajuda se vocês nos ajudarem inscrevendo e dando joinha. Simplesmente inscrever, dando joinha, se quiser comentar, ainda o engajamento ainda maior. Nem que seja, gostei da videoaula, ai que bom, estava à procura disso, me ajudou, porque o canal está com bastante visualizações, mas não tem muitos inscritos. Então eu agradeço vossa colaboração e agradeço também por ter ficado até aqui no final do vídeo e até a próxima então. Tchau!